Bem-vindo ao quarto vídeo da apresentação do passo a passo do boneco Bernardo. Lembrando que todos os detalhes dessa peça você encontra no vídeo da apresentação. Peso, agulha, fios, materiais utilizados e todas as informações estão no vídeo da apresentação. E na descrição desse vídeo você encontra a playlist completa dessa peça. Não deixe de conferir. Agora faremos a cabeça do nosso boneco. Mas antes de começarmos a cabeça, vamos parar. No seu novelo, pegue a outra linha, que é a linha de fora. Eu tenho o hábito de trabalhar com a linha de dentro, né? Acho que ela vai saindo mais fácil. Mas agora nós vamos pegar a linha de fora. Opa! Cadê você? Aqui, ó. Vou pegar a linha de fora e vou fazer o suporte para o pescoço desse boneco, para ele não ficar molenga. As bonecas, elas têm as outras bonecas que eu fiz, a Berenice e a Bernadette, ela tem o pescoço bem mole. A proposta é uma neném, mas esse boneco eu quero que ele tenha mais estrutura. Embora ele não vai ser articulado, não vou colocar arame dentro da peça, eu não quero que o pescoço fique mole. Então, com a linha de fora, eu vou fazer uma peça como essa daqui. Ok? Eu já estou com ela pronta, mas é bem simples de fazer. Você vai fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos, então eu vou ficar com 12 pontos baixos. E depois eu vou subir 15 carreiras com esses 12 pontos baixos. O suporte precisa ter o mesmo tamanho do pescoço. Depois eu cortei um fio um pouquinho mais longo, porque eu vou costurar esse suporte no pescoço. Tá? Eu vou vir com essa linha mais aqui para dentro e vou costurar. Quando a gente for colocar o suporte, eu mostro direitinho, tá? Só vou deixar ele pronto aqui. Aqui ele tá arrematado, tá? Mas ele vai ficar por dentro da peça, então isso não tem problema, se você não arrematar. Agora eu vou fazer aqui, eu tenho 12 pontos, e eu vou fazer 12 aumentos. Então, vou colocar 2 pontos para cada ponta de base. Basta fazer 2 pontos juntos, no mesmo espaço. Tenho um ponto, faço mais um, 2 pontos, tenho um aumento. Já fiz 2, vou fazer mais 10. Termino a primeira carreira com 24 pontos. Agora eu vou subir meu marcador. E a segunda carreira, vou fazer uma sequência de 1, 2, 3 pontos. Tenho 3 pontos baixos. No próximo, vou fazer um aumento. Coloco um ponto no mesmo espaço, outro ponto. Então, eu tenho uma sequência de 3 pontos e um aumento. Eu vou repetir essa sequência 6 vezes. Por toda a minha carreira, vou fazer 3 pontos e um aumento. 2, 3 e um aumento. Finalizando a segunda carreira, eu tenho 30 pontos. Agora, na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um aumento. E agora eu vou entrar na sequência da carreira. São 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 e um aumento. 1 e 2. Então, são 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora já está puxando tudo aqui.
Então, a sequência dessa carreira são 4 pontos e um aumento. Eu vou repetir essa sequência 5 vezes. Então, eu já fiz uma vez, vou repetir mais 4 vezes. 4 pontos e um aumento. O último aumento da minha 5ª repetição. Então, 4 pontos e um aumento. Sobraram na carreira 3 pontos. Então, vou fazer esses 3 pontos. 1, 2 e 3. Esses 3 pontos, com o 1 ponto e um aumento que fizemos no início, faz a 6ª repetição. Então, eu vou ter 3 pontos, mais 1, 4 e o meu aumento. 4 pontos e um aumento. Eu faço isso, é uma técnica do amigurumi, né, para que os aumentos fiquem intercalados. Eu desencontro os aumentos. Aqui eu tenho um aumento, na carreira de baixo eu tenho outro aumento aqui. Então, eu tenho um aqui e um aqui. O próximo nós vamos colocar em outra posição também. Se nós colocarmos aumento em cima de aumento, um aumento, na próxima carreira um aumento em cima, na seguinte um aumento em cima, a peça fica marcada. Ela não cresce bem certinha. E dá pra ver, principalmente na cabeça. Tem um vídeo no canal que eu mostro essa diferença entre uma peça que nós tecemos aumento em cima de aumento e desencontrando os aumentos dessa forma. Agora, a 4ª carreira, nós vamos começar com 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos em sequência. E no próximo ponto, um aumento. Então, essa é a sequência dessa carreira. 5 pontos em um aumento, que eu vou repetir 6 vezes. 1. Último aumento da minha 6ª repetição. E finalizo a 4ª carreira com 42 pontos. Sobre o marcador. Agora, novamente, eu vou desencontrar os aumentos. Então, eu vou colocar 1, 2, 3 pontos e um aumento. E vou entrar na sequência dessa carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos e um aumento. Então, 6 pontos e um aumento é a sequência que eu vou repetir 5 vezes. O último aumento da minha 5ª repetição. Sobraram 3 pontos. Eu vou fazer esses 3 pontos, que somando com os 3 pontos e um aumento que fizemos no início, tenho a 6ª repetição e finalizo essa carreira com 48 pontos. Início da 6ª carreira. Vou fazer uma sequência de 7 pontos. 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho 7 pontos em sequência e faço o meu aumento. E essa é a sequência dessa carreira. 7 pontos e um aumento. Vou repetir 6 vezes. Último aumento da 6ª repetição. Tenho 54 pontos. A 7ª carreira. Nós vamos novamente intercalar os aumentos. Então, eu vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3,
4 e um aumento. 1 e 2. Agora nós vamos entrar na sequência dessa carreira. Uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho uma sequência de 8 pontos baixos e agora o meu aumento. 8 pontos e um aumento é a sequência que eu vou repetir mais 4 vezes. São 5 repetições. Último aumento da minha quinta repetição. E sobram 4 pontos na carreira. Vou fazer 1, 2, 3, 4. Somando com os 4 pontos de um aumento do início, nós temos a sexta repetição. Finalizamos a sétima carreira com 60 pontos. Oitava carreira. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sequência de 9 pontos e um aumento. Eu tenho 9 pontos e um aumento, que é a sequência que eu vou repetir 6 vezes. Eu já fiz uma, vou fazer mais 5. Último aumento da sexta repetição, tenho 66 pontos. A nona carreira, eu vou começar com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Então, tenho 5 pontos e um aumento. E agora, eu vou entrar na repetição. Vai ser uma sequência de 10 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos e um aumento. Então, vou repetir essa sequência de 10 pontos e um aumento 5 vezes. Eu já fiz uma vez e vou fazer mais 4 vezes. 3, 4, último aumento da quinta repetição. Me sobram 5 pontos. Vou fazer os 5 pontos. Somando com os 5 pontos e um aumento que temos no início da carreira, eu tenho a sexta repetição. O marcador me atrapalhando. Agora, nós vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. Porém, eu preciso colocar primeiro o suporte. Eu posso colocar mais tarde, mas eu vou fazer aqui, enquanto a gente não subiu tanto a peça. Acho que vai ser mais fácil colocar agora. Então, eu vou colocar aqui o suporte. A minha agulha. Vou colocar com delicadeza, tá? Não vou ficar puxando muito a peça. Vou tentar, pelo menos, para que os pontos não saiam do lugar. Aqui, assim. Vou ver aqui, ó. Quando eu mexo a agulha, eu consigo ver onde que tá. Lá na parte de baixo. Eu acho que tá bom. Tá mais ou menos aqui, mais ou menos a mesma distância aqui embaixo. Agora eu vou tirar a minha agulha e vou fazer a costurinha.
Então tá aqui a minha agulha, ó, onde acabou a minha linha. Eu vou seguir numa reta e vou sair aqui bem perto do pescoço. Assim, não vou puxar. Agora eu vou vir aqui, ó, aonde o pescoço está encostando, ó, no suporte, tá? Eu vou pegar essa terceira linha que tem aqui, ó. Quando a gente tece pontinho, ele tem a nossa correntinha, que ela tem essa linha, e tem essa aqui de trás. Então, é nessa linha que ficou disponível para nós lá. Então, se você olhar aqui, nós temos em todos os pontinhos aqui, essa linha disponível, tá? Aqui é a carreira que temos de aumentos, ó. Se a gente olhar, toda essa carreira tem 2 aumentos. Nós vamos pegar aqui, ó, onde tem os 12 pontinhos. Nossa, que difícil. Vou puxar, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar pegar diferente assim, ó. Ah, viu? Assim vai, melhor. E pronto. Eu peguei essa dica dessa estrutura lá no canal da Val. O nome do canal dela é Val Crochê Vlogs. Mas o @ é Val Crochê Vlogs Artes com Amor. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui eu vou entrar. Sair no mesmo buraquinho onde eu estava com a linha, ó. Entro no mesmo lugar e saio no ponto seguinte. Ela tem um vídeo lá explicando bem certinho como faz essa peça, tá? Eu vou deixar tudo na descrição. Aí, se tiver qualquer dúvida, você pode ir lá e olhar. A Val, no vídeo dela, ela cola. Essa peça, ela não costura. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu tenho um pé atrás com cola. Eu sei que dá certo porque ela colou e as peças delas duram. Ela tem peças há bastante tempo lá e estão inteiras as peças. Mas eu não confio na minha escola. Então eu vou fazer essa costurinha aqui, desse jeito. Não vai aparecer aqui na frente, ó. E vai ficar bem firme. Se você quiser colar, veja lá no vídeo dela como que ela faz. Tá? Só pegar o link que está na descrição. Eu vou fazer isso em todos os pontos. Deixa eu mostrar bem de pertinho de novo como que eu estou fazendo. Estou lá na minha última carreira do pescoço, pegando só a linha que eu tenho disponível aqui, ó. A gente consegue ver bem as linhas. Aqui, aqui, aqui. Elas ficam bem à mostra. Aqui. Aí eu volto aonde eu saí, ó, do pescoço. E só pego um ponto. Sempre na mesma carreira. Volto lá. Tenho 12 pontos, né? 12 pontos na primeira carreira, 12 pontos no pescoço. Então, eu vou fazer todos os meus pontos que eu tenho disponível. Eu não vou pular nenhum. E não precisa passar mais do que uma carreira, tá? Olha, fica bem firme. E vai dar a estrutura que a gente precisa na peça. É a primeira vez que eu uso essa técnica, viu? Eu aprendi lá no canal dela, canal da Val,
Quem conhece a Val conhece ela, Valfadinha. E aqui eu só tô dando um nozinho. Como eu preciso de uma maneira de estruturar esse pescoço sem colocar arame, eu resolvi testar. Testar não, porque eu sei que dá certo. Porque ela faz lá nas peças dela e dá super certo. Mas eu resolvi usar essa técnica. Inclusive no canal dela tem outras técnicas. Ela tem um canal há bastante tempo, tem bastante vídeo com passo a passo, com dicas. Ela faz... esqueci o nome, meu Deus. Live. Ela faz live todos os dias. Quase todos os dias, mas... Ela faz live quase todos os dias, às 5 horas, guardando o fio aqui dentro. Deixa eu... assim. Então, 5 horas da tarde, vai lá no canal da Val. Val Crochê e Vlogs. Agora eu vou subir da 10ª à 27ª carreira, com os 72 pontos que eu tenho de base. Então, são 18 carreirinhas que eu vou manter ponto sobre ponto. Só fazer um ponto para cada ponto que você tem disponível, não pular nenhum e não fazer nenhum aumento. Subi as 18 carreiras, coloquei o meu marcador aqui para a minha linha não correr, pois eu já coloquei os olhos. Os olhos eu coloco aqui. Aqui são as 3 carreiras que eu subi do pescoço. Essa é a primeira carreira da cabeça, onde nós fizemos aumento em todos os pontos. Então, eu vou contar 19 pontos e vou colocar aqui um marcadorzinho. Tá? Então, entre a 19ª e a 20ª carreira. E vou centralizar bem a minha peça. Ele tem um intervalo de 11 pontos. Ok? Então, aqui, eu coloquei em 11 pontos. Cuidado que você tem que tomar, que esteja na mesma carreira e centralizado na cabeça. Para centralizar melhor, como dobrar aqui já não ajuda muito, eu enchi a peça, coloquei bastante enchimento, para ela ficar como ela ficaria, como ela vai ficar depois de pronta. E centralizei bem a minha peça. Isso eu fiz fora da câmera, porque é uma parte bem delicada, que a gente tem que fazer bem centralizado. Essa é uma coisa ruim de peças, que a cabeça não é costurada. A gente tem que tomar muito cuidado para centralizar os bordados. A peça já está fixa, né? Você não pode depois mudar a posição da cabeça. Mas isso é só um detalhe. Então, apenas tome cuidado para que o seu olho fique bem centralizado. Procure um ambiente bem iluminado, que às vezes, quando vem mais luz de um lado do que do outro, falando nisso, eu esqueci de acender a luz do aparelho aqui, agora ajuda melhor. Quando tem mais luz de um lado e menos luz do outro, a gente acaba centralizando um pouco torto. Toma cuidado com isso. Então, está aqui. Então, eu volto lá na minha primeira carreira, conto 19 carreiras, e aqui eu coloco entre a 19ª e a 20ª, com um intervalo de 11 pontos. Claro que você pode colocar em outra posição também. Não coloquei as travinhas, porque eu já vou colocar os bordados, enquanto a peça está aberta. Com a minha linha branca, eu cortei só um pedacinho, porque é um detalhezinho bem pequeno que nós vamos colocar aqui. Vai ser um detalhe aqui na lateral, tá? Então, eu vou pegar 2 carreirinhas. Vou vir com a minha agulha aqui, por isso que eu não coloco a trava, porque ela me atrapalha um pouco. Sim. Deixa eu ver se não tem um ponto atrás do olho para fazer isso. Não. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho disponível aqui de ponto esse aqui, mas ele vai ficar muito para fora. Então, eu vou entrar
aqui no meio. Peraí que eu não tô conseguindo. Aqui, ó. Pronto. Ele fica um pouquinho pra dentro do olho, que o olho vai me ajudar a segurar. Assim, ó. Aí eu vou entrar aqui. Pronto. Deixa eu puxar aqui. Assim. O marcador é bem clarinho, né? Quase não dá pra ver. Mas quando a gente colocar o detalhe mais escuro, vai dar pra ver. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui já tá o enchimento que eu tinha colocado. Já tá aqui me atrapalhando. Deixa eu ver aqui. Vou tentar pegar o mesmo ponto lá que eu fiz do outro lado. Aqui. Assim. E entrar aqui. Vamos ver se vai ficar igual. Esse é o desafio, fazer os dois lados iguais. Acho que sim. Acho que ficou bom. Agora eu vou pegar a linha mais escura. Vou fazer um detalhe aqui e um detalhe aqui. Vou sair aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se saindo aqui vai ficar certo. Assim. Eu vou vir aqui. Não quero que acho que eu vou tentar vir aqui. Assim. Bem do ladinho do branco. Agora eu vou lá para baixo. Vou sair aqui. Não vou dar volta, não. Sair aqui, ó. No mesmo pontinho onde eu entrei com o branco, eu vou sair. Não quero que as linhas fiquem justas. E eu vou aqui. Assim. Assim. Fazer a mesma coisa do outro lado. A sobrancelha eu vou fazer da mesma cor do cabelo. A sobrancelha é uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque muda bastante a expressão, né, do boneco. Dependendo do jeito que você coloca. Se você é pequenininho, se ele é maior. Mas também dá para desmanchar e fazer de novo. Aqui. Assim. Só um detalhezinho. Ainda vem o cabelinho.
Então está aqui, ó, na carreira acima dos olhos, na diagonal, eu subo 1, 2 carreirinhas na metade do olho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Venho na carreira acima dos olhos, não. 1, 2, 3. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. A metade dos olhos. Mas aqui eu já não tenho ponto, tá vendo? Vou tentar indo do lado aqui. Vamos ver se vai ficar igual. Aqui. Aqui. Vamos colocar aqui. Olha. Olha. Aqui ficou pequeno, aqui ficou grande. Então vou tentar na metade. Agora eu vou colocar as travas. Essas travinhas que eu tenho aqui, esses olhos, essas travinhas não seguram. São bem ruinzinhas. Olha só. Se entrou fácil assim, vai sair mais fácil ainda. Ó, já saiu. Então, não são travas de segurança. Só são travas. Então, eu vou precisar selar essas travas. Queimar, né? Para que não saiam do lugar. Para isso, eu vou pegar o isqueirinho. Tomar cuidado para não queimar as minhas linhas. Opa! Pronto. Daqui só sai quebrando agora. Por isso, antes de fazer isso, tenha certeza que os olhos estão no lugar certo. Daí forma essas rebarbas aqui, ó. Não solta mais. Aqui não sai mais, só quebrando agora. Agora sim eu vou amarrar as minhas linhas. Deixa eu ver se estão certas aqui. Já fechei todas as minhas linhas. E agora eu vou encher o suporte do pescoço. Vou deixar minha peça reta. Fazer uma pecinha bem fina. É difícil de colocar enchimento aqui. Se eu vou contar com o auxílio da minha pinça. Você pode colocar com uma pinça de sobrancelha. Se não tiver, tesoura. Usei por muitos anos tesoura, tá? É, só pegar a tesoura, ó. É mais difícil, mas vai também. Deixa eu antes de fazer isso. Eu quero tirar essas linhas aqui. Elas vão atrapalhar um pouco de colocar o enchimento. Agora sim. Enchei a minha peça. Deixar bem cheia, tá? O máximo de enchimento que eu consigo colocar aqui dentro. Eu vou colocar. Vou até aproveitar essa linha aqui para me ajudar a puxar.
Ok? Viu como dá para usar a tesoura? Usei por muito tempo tesoura. Inclusive, essa pinça que eu tenho aqui, eu não comprei para isso. Uma pinça que eu usava nas minhas plantas, as minhas suculentas. Vou colocar bastante, mas vou colocar aos poucos para conseguir achatar bem lá embaixo. Posso até pegar o auxílio da minha agulha com cuidado, porque não quero estragar minhas agulhas também. Bastante. Se vocês forem ver os vídeos da minha amiga Val, a gente dá uma olhada lá no canal dela. Ela tem muita coisa lá. Ela tem uma peça, não sei se eu já falei isso, mas ela tem uma boneca, ela fez na linha Barroco, que é barbante, né? Um barbante de melhor qualidade, 100% algodão, mas é barbante, isso significa que é uma peça pesada. E ela usou essa técnica aqui para firmar o pescoço da boneca. Então, funciona. E faz muito tempo. Ela já tem a boneca, acho que uns 2 ou 3 anos. E a boneca provavelmente foi lavada. E quando a gente lava o enchimento, ele dá uma diminuída. Se a gente não pode deixar a peça muito molenga, com pouco enchimento, porque com o tempo o enchimento perde essa fofura dele. Não perde tudo, né? Mas ele dá uma diminuída. E o pescoço está lá, firme e forte. Não é só essa peça que ela faz, essa técnica, mas me chama a atenção aquela boneca, uma boneca lindíssima que ela tem. Da Emília. E o pescoço é muito firme. Então, vamos ver aqui, ó. O meu pescocinho. Agora vamos começar as carreiras de diminuições. Então, eu já puxei meu marcador. Vamos iniciar a 28ª carreira. Fazer uma sequência de 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e uma diminuição. Essa sequência de 10 pontos baixos e uma diminuição, vou repetir 6 vezes. Já fiz uma, vou fazer mais 5. 1, 2, 3. Última diminuição. Finaliza essa carreira com 66 pontos. A 29ª carreira, uma sequência de 9 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E uma diminuição. Vou repetir essa sequência de 9 pontos, uma diminuição 6 vezes. Eu fiz uma, vou fazer mais 5. 2,
Última diminuição, fecha essa carreira com 60 pontos. 30ª carreira, a sequência é de 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E uma diminuição. Vamos lembrar de manter bem firme esse fio, para os pontos ficarem mais fechados. E vou repetir 6 vezes essa sequência de 8 pontos e uma diminuição. Finaliza essa carreira com 54 pontos. 31ª carreira. Nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Escapou o fio. E uma diminuição. Então, eu vou repetir essa sequência de 7 pontos e uma diminuição por toda a carreira. São 6 repetições. Finalizo essa carreira com 48 pontos. Carreira número 32. A sequência 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Vou repetir 6 vezes. A sequência de 6 pontos e uma diminuição. Final da carreira tenho 42 pontos. Agora, na 33ª carreira, a sequência são 5 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Então, eu vou repetir 5 pontos e uma diminuição 6 vezes. Fiz uma, vou fazer mais 5. Final da carreira, 36 pontos. A 34ª carreira, nós vamos manter a sequência. Então, faremos 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E uma diminuição. Vou repetir 6 vezes. 4 pontos e uma diminuição. No final da carreira tenho 30 pontos. Agora eu vou colocar o marcador aqui. Só para o meu fio não soltar. E vou encher essa peça. O buraco está começando a ficar pequeno. Mas não quero fazer bolinhas. E eu preciso colocar bastante enchimento aqui. Lá onde está o meu... nem dá mais para ver. O meu suporte, eu coloco o enchimento em volta dele. Mas sem fazer bolinhas, tá? Vai enchendo. Coloco e espalho.
Se você não tiver queimado a tua travinha e ela ainda estiver compridinha, tem que colocar o enchimento com cuidado para não tirar o olho da posição. Senão, às vezes ele sai da posição. Ainda vai precisar de mais enchimento, mas se eu colocar muito mais enchimento aqui, vai ficar saindo e vai me atrapalhar de tecer. 35ª carreira. Nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos e uma diminuição. Tomando cuidado para não pegar o enchimento. 2, 3. Então, como que eu faço aqui? Para não pegar o enchimento, eu tenho que colocar o dedo na frente da peça. Entre a peça e o enchimento. Aqui, ó. E daí, eu faço o meu ponto. Para que a agulha não puxe o enchimento. Então, um pontinho. Vou repetir 3 pontos e uma diminuição 6 vezes. Final da carreira temos 24 pontos. Agora vai ficando cada vez mais difícil de tecer. A 36ª carreira nós vamos fazer 2 pontos. 1, 2 e uma diminuição. E novamente vamos repetir 6 vezes. Final da carreira tem 18 pontos. Trigésima sétima. Nós vamos fazer apenas um ponto e uma diminuição. Vamos repetir 6 vezes. Um ponto e uma diminuição. 12 pontos. Eu vou novamente parar para colocar enchimento. Tá bem vazia essa cabeça aí. Então vamos colocar bastante enchimento nela. Minha pinça vai me auxiliar. Agora eu vou colocar o enchimento nas laterais, assim. Mas não vou fazer bolinha, tá? Vou colocar e vou espalhar. Ainda precisa mais enchimento. A parte de baixo tá bem vazia. Vou colocar mais enchimento lá para baixo. Lembra que eu falei de desencontrar os aumentos, intercalar os aumentos, para não deixar marcação?
Se você prestou atenção, nós não intercalamos as diminuições. Olha essas marcações aqui. Essa aqui, essa aqui, aqui e aqui. São 6, né? Nós fizemos 6 diminuições por carreira, então tem 6 marcas. Se nós não tivéssemos desencontrado os aumentos intercalados, nós teríamos marcações aqui também. Nós poderíamos ter intercalado as diminuições. Não fiz isso porque vai vir o cabelo aqui, vai tapar tudo. Tá? Agora, se o seu bonequinho não tiver cabelo, você pode desencontrar as diminuições também. É só colocar uma diminuição, uma carreira você coloca num ponto, na outra carreira você coloca em outras posições, tá? Para que elas fiquem desencontradas. A última carreira também é um ponto e uma diminuição. Dessa vez nós vamos repetir 4 vezes. Vou fazer um ponto e uma diminuição. Essa última carreira é a mais difícil. Um ponto, quase quebra a agulha. E uma diminuição. Principalmente se o bonequinho não tiver cabelo. Tem que botar bastante atenção na linha para não ficar buraco. Porque não adianta, olha como ele fica mais abertinho, tá vendo? Finaliza a carreira com 8 pontos. Vou cortar, como é o anel mágico invertido. Aqui nós temos 8 pontos. Então, eu vou pegar apenas na argolinha da frente, de dentro para fora. De todos esses 8 pontos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou puxar com jeitinho. Normalmente ele fecha mais fácil. Eu gosto de colocar o dedo aqui em cima na hora de puxar. Ele tá fechando com uma dificuldade assim, ele deve ter pegado um pouquinho de enchimento na hora que eu passei a linha. Agora eu vou lá no primeiro de novo. Faço mais um ponto. Se eu achar o primeiro, né? Aqui, ó. Ai, escapou ali. Oh, meu. Pronto. Vou passar lá para o outro lado. Para fechar bem. Agora eu entro no meio. Saio um pontinho aqui, peraí. Assim. Ele fica fechadinho. Deixa eu tirar o boneco aqui. Vou pegar só um pontinho aqui, ó. E pronto. Sai algum outro ponto. Não tem ponto certo. Só pontinho. E ajeito e tá pronto. Nunca mais ninguém vai ver essa linha. Até se você precisar desmanchar a peça, não vai ser fácil. Provavelmente você vai ter que cortar a linha. Prontinho. A gente já pode tirar o botão. Eu falo que tem que tomar cuidado com essas linhas que elas arrebentam. Ninguém me acredita, mas é verdade.
Tirar aqui. Eu acho que é aqui. Acho que ela puxou. Agora sim. Bom. Está pronta a nossa cabeça. No próximo vídeo, nós faremos o cabelinho. Vejo você lá. Tchau, tchau.